dirigindo uma igreja de Deus, é porque, não, eu tenho que ir porque eu sou obrigada a ir. Não é assim, eu vou porque eu quero, eu tenho vontade de servir a Deus. Eu tenho vontade de estar na obra. Mas sim, às vezes pelo dinheiro, né, irmão? Entretanto, não é possível alguém permanecer à frente da obra de Deus e ir muito longe, se os seus fundamentos espirituais foram derrubados. Viu? Então, esse tipo de gente que não tem compromisso com Deus, que faz a obra de Deus de qualquer maneira, que Deus não escolheu, a viagem dele é curta. Ele não permanece na casa de Deus por muito tempo. A gravidade da crise. Diante de uma crise de tal gravidade que se abateu sobre a liderança do povo de Deus, Samuel chorava não somente a queda de Saul, mas também se preocupava com a lacuna gerada por sua rejeição. Definitiva, Deus se controla as situações, declarou a Samuel, que já havia se provido de um rei. Em toda a história bíblica é possível verificar esta forma de Deus tratar com o seu povo durante a peregrinação no deserto. Vemos como o Senhor não aceitou a desobediência de Moisés, impedindo sua entrada na terra prometida. Números 20, 11. Irmão, nós sabemos que Moisés ele não entrou na terra prometida. Números capítulo 20, versículo 11. Então, ele não pôde entrar na terra prometida. Ele viu de longe, mas não pôde ver por causa da desobediência dele, porque ele foi muito desobediente durante aquela estrada no deserto. 20, 11, 12. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não me intereis esta congregação na terra que eles tenham dado. Irmão, ele feriu, o Senhor mandou só ele tocar, e ele feriu aquela rocha. E não era para ele ter feito aquilo, então o quê? Foi desobediência dele. Mesmo não permitindo que Moisés e sua rebeldia continuasse a governar o seu povo e entrasse em Canaã. O Todo-Poderoso não desamparou a sua tribo nomade, pois já havia provido outro líder para finalmente introduzi-la na terra prometida. Deuteronômio, capítulo e versículo 37 e 38. Como é? Deuteronômio. Qual? O capítulo. E versículo 37 e 38. O capítulo? Sim. 37 e 38. 37. Capítulo 1 e versículo 37 e 38. Capítulo 1. Verso 36. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de Uz, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele aí entrará. Esforça-o, porque ele a fará a Israel. No ensino revelado na palavra de Deus, a vocação divina é um fato declarado e demonstrado entre o povo de Deus. Ele chama a quem quer, quando quer e capacita como quer, e para o que quer. Essa verdade é demonstrada na vida do
sucessor de Saul. Para você ver o poder de Deus, como é. Ele chama a quem ele quer, quando ele quer e capacita como ele quer. Então, é tudo quando o Senhor quer. Não adianta você querer fazer nada do seu jeito, porque você quebra a cara. Tudo tem que ser no tempo do Senhor. Quando lemos o Salmo 89, 20, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. Vemos claramente que Davi foi escolhido por Deus. Ele foi chamado ou recebeu uma vocação da parte do Senhor. Em um contexto maior, é importante entender que o Messias prometido ao povo de Deus seria um descendente da tribo de Judá. E, portanto, Davi, a parte direita do cumprimento das promessas divinas a Israel. O primeiro versículo do Novo Testamento enuncia o cumprimento desta profecia. No último livro da Bíblia, o próprio Senhor Jesus, o Messias prometido, declara: eu sou a raiz e a geração de Davi. Tais textos são uma evidência do cumprimento da aliança davídica, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. A resposta humana. Um dos princípios da vocação divina é soberania de Deus. Todavia, isso não significa que o Eterno não leve em conta a resposta, estabilidade humana na realização de seus propósitos. 1 Crônicas 28, 6. Rapidinho. 1 Crônica 28, 6. E me disse teu filho, Salomão, ele edificará a minha casa e os meus artírios, porque o escolhe para filho e eu lhe serei por pai. Saul subiu ao trono em resposta à apresentação do povo, que pôs ouvir a descrição divina do perfil do rei. Respondeu categoricamente: não mais haverá sobre nós um rei, e nós sabemos, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Assim, de acordo com o discurso do apóstolo Paulo, na sinagoga de Antioquia, o Eterno deu Saul em resposta ao injusto clamor do povo e segundo o que eles idealizavam. Atos 13, 21. Atos 13, 21. E depois pedirão um rei e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Glória a Deus, aleluia. Em seguida, Paulo declara que Deus levantou como rei a Davi. Enquanto Davi foi levantado em descorrência da vontade divina, Saul foi dado por Deus segundo o desejo de Israel
de ter alguém com o perfil desse rei. Então Davi, ele foi dado por Deus. Saul Glória a Deus. foi pelo povo. Porque naquele tempo o povo exigia que ali em Israel tivesse um rei. Então um rei que tivesse todo aquele perfil que eles queriam. E ali Saul, ele estava dentro daquele conteúdo, daquele perfil. Aí então colocaram ele como rei. Isso mostra que a escolha divina de homens para o seu serviço leva também em conta a liberdade humana e não a invalida. Saul não estava predestinado ao fracasso. Tampouco Davi estava destinado ao sucesso continuamente. Constatando a vida de ambos, observando que os dois foram ungidos da parte de Deus por Samuel, sob iguais condições de conduzir o reino de Israel. Mas a forma como cada um procedeu antes a esse chamado foi muito diferente. Irmão, por que foi muito diferente? Aqui é onde os irmãos podem fazer uma pergunta. Por que foi diferente entre o reinado de um e do outro? Porque nós vemos que Saul, por que ele perdeu a patente dele? Porque Saul, ele sempre, ele não admitia os seus erros, ele não assumia as coisas erradas que ele fazia. E também, irmão, ele foi desobediente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas desobediente em que parte? Quando Samuel saiu e disse a ele que tinha o holocausto, que só quem poderia naquele tempo fazer aquele holocausto era o juiz. E esse era o profeta Samuel. Então Samuel saiu e deixou ele ali. E disse, 7 dias eu voltarei para fazer o holocausto. E ele não esperou. Não esperou, aconteceu os 7 dias. Então o que aconteceu? Ele foi fazer aquilo ali, uma coisa que não era para ele fazer. E nós sabemos que quando tem uma coisa para alguém fazer, nós não temos que fazer no lugar dele. Se numa igreja, aqui, o exemplo aqui, exemplo não, que é certo. A Vanessa, ela é o quê? Ela ensaia com as crianças, os adultos, procura o ensino e tudo. Aí, será que a irmã poderia fazer o serviço dela? Poderia, irmã Esther? Posso. Mas não é certo que não foi capacitada para isso. Não é capacitada para isso, né? Então, é isso que acontece. O que acontece é que, às vezes, algum membro, porque às vezes se acha assim tão importante dentro da igreja, diz assim, não, o pastor não veio, hoje eu posso assumir o lugar dele. Posso assumir. E é errado. Você foi escolhida para isso? Deus te escolheu para fazer isso? Não. Então, faça o que você foi escolhido para fazer. Não, porque não adianta, irmão, ninguém querer fazer as coisas que é para outro fazer. Se é para mim fazer, então só quem pode fazer sou eu. Outra pessoa não pode fazer. Se dentro de uma igreja, se há, aqui o exemplo aqui, alguém para ser chamar a atenção dentro de uma igreja, será que um outro membro aqui pode chamar a atenção de um membro aqui dentro? Não, só quem pode é o pastor. E também pode, mas não também no meio de dentro da igreja. Tem que chamar um particular, e conversar, e explicar. Né, irmão? Porque as coisas de Deus, tudo tem que ser dessa maneira. É por isso que Saul caiu. Porque ele queria fazer as coisas que não era para ele fazer. E Deus não se agrada. Vamos fazer as coisas que Deus tem colocado para nós fazer. Porque se nós for tentar fazer as coisas de outro irmão, nós acabamos quebrando a cara. E acabamos pecando, porque aquilo não era para você fazer. Então foi isso que aconteceu na vida de Saul, quando Samuel disse que não era para ele fazer aquele holocausto, ele fez. E ali era mais uma prova, porque ele já tinha pecado muitas vezes. E aquela ali era a última. Se ele não tivesse feito aquilo, o Senhor não tinha castigado tanto ele. E nós vimos o fracasso dele, que até em feiticeiro ele foi, ele caiu por completo.
Essa leitura dele é boa, irmão. A gente lê ela bastante, é muito boa. Então, ele caiu tanto, irmão, que acabou morrendo. E é isso, porque nós sabemos que o que é nosso, é nosso. Se Deus lhe deu uma coisa para você fazer, é só porque ele capacitou só você para aquilo. Porque um serviço meu, só quem pode fazer sou eu. O dela é dela, o dele é dele. Nós vemos aqui que quando esse aqui não está aqui para mexer aqui no som, é uma luta. Por quê? Porque não tem nenhum para fazer. É ele que sabe. E é ele que tem que estar para fazer. Né, irmão? Então, tudo funciona dessa maneira. Então, passei aqui para outro. Abençoar a nação judaica. Para entendermos o contexto da chamada de Davi, devemos levar em conta o caráter profético da nação hebraica. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade, peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha. Aleluia. Êxodo 19, 5. Capítulo 19, 5. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Apesar de estar atualmente sob provação divina e temporária por causa de sua incredulidade, Israel continua a ser uma nação profética. Deus escolheu Israel dentre os demais povos para que, através desta nação, tivesse lugar o seu maravilhoso plano de salvação para a humanidade inteira. Davi estava consciente disso ao exclamar: e quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo. Sobre a nova aliança feita pelo sangue precioso do Filho de Deus, o Pai também tem um propósito especial com sua igreja, chamada de Israel de Deus. Vimos? Aqui também, ó, a outra causa também, porque Saul, ele pecou também, foi quando Deus ordenou que ele fosse e destruísse todos aqueles animais. Mas aí ele não destruiu. Destruiu os animais com tudo. E ele deixou ainda umas ovelhas ainda, deixou o gado também, tocou a vida deles. Mas quando Glória a Saul chegou, Deus seja louvado. aí ele disse assim: não, mas foi só isso aí para nós, depois aí a gente dá para outras pessoas, depois a gente faz o holocausto. E não poderia. Quando Deus diz assim, faz, tem que fazer. Deus disse que era para matar tudo que tivesse. E ele deixou o Agag e o Agag matou ele. Viu, irmão? Então, quando Deus diz assim, vai, tem que ir. Nós vemos a história de Jonas, quando Deus disse para ele ir a Nínive, e ele não queria ir. Né, irmão? Ele não queria ir, e ele pagou um grande preço por isso. Ele só não morreu porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Porque quem tinha que ir lá era ele. Viu? E quando é uma coisa para nós fazer, irmão, ninguém não vai em nosso lugar. Somente nós que iremos. Sobre a nova aliança feita pelo sangue do precioso Filho de Deus. O Pai também tem um propósito especial com a sua igreja chamada de Israel de Deus. Davi foi uma bênção para seu povo, porque estabeleceu um poderoso reino firmado em Deus. E também deixou sua imensa riqueza espiritual e cultural, contida nos seus muito maravilhosos salmos. Além do rei de Israel, Davi foi também profeta de Deus.
Cristo Jesus, o legítimo herdeiro de Davi, abençoaria a humanidade com seu reinado e domínio em todos os sentidos. Rei e brevemente reinará em dimensões nunca conhecidas entre os homens. Viu? Então, Davi era realmente um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que ele reinou ali aquela cidade, mas foi firmado nas coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Foi Glória a tudo Deus. direitinho, ele não desobedecia a palavra de Deus. Foi tudo no contexto ali, quando Deus mandava ele ir, quando Deus fazia. Ele pecou muito. Nós sabemos que ele pecou. Muito mesmo, muito feio que ele pecou. Mas nós sabemos que a gente peca, mas a gente pede perdão a Deus. E ele perdoa. Agora aquele que peca e não pede perdão, aí é que está. Mas porque a palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é um mentiroso. Os mentirosos não entram no reino de Deus, né? Então todos nós temos pecado, mas nós temos a diferença para o mundo, porque quando pecamos nós descemos e nos humilhamos na presença do Senhor e pedimos perdão a Ele. E Ele veio e perdoa. Aqui é a conclusão da leitura. Glória a Deus, aleluia. Vimos, pois, que a vocação de Davi fez parte da vontade de Deus. Que na sua Aleluia, glória a soberania Deus. e presciência escolhe a quem quer para realização dos seus desígnios. Nada está fora do controle e nada acontece sem a sua permissão. Mesmo em meio às crises e reservas de vida, ele continua sendo o Senhor da história. Viu? Então, Deus, ele abençoa quem ele quer, ele faz o que ele quer, porque tudo é dele. Tudo o que acontece em nossas vidas, irmã, é por permissão de Deus. Às vezes, nós podemos ver ali Jó, por que Satanás fez aquilo tudo com ele? Porque Deus permitiu. Não foi? Mas ali é usar por diabo, não sei o quê. Foi Deus que permitiu que aquilo ali acontecesse. Deus disse que ele só não tocasse na sua alma, mas o resto ele podia fazer o que quisesse. E ele fez, mas porque Deus permitiu. E assim também, quando o diabo vem atentar um servo, vem fazer alguma coisa, se for um crente fiel, porque Deus permitiu. Porque nós sabemos que tem um crente fiel e tem aquele crente que não quer nada com Deus. Tem aquele crente que tem um compromisso com Deus e tem aquele crente que vai por obrigação. Então, esses que vai por obrigação, quando o inimigo tenta, então ele se resolve para lá. Mas aquele crente fiel, nós sabemos que tudo que acontece em nossa vida, Deus primeiro ele avisa. Ele avisa, irmão. Avisa através de qualquer coisa. E nós vemos que Deus ele fala conosco através de qualquer uma coisa. Às vezes nós que estamos tão ocupados com a nossa mente nas coisas da terra, aí a gente às vezes não ouve Deus falar com a gente. Mas que Deus está falando, tá. Deus está falando, Deus está fazendo milagre, mas as pessoas não estão acreditando, não estão dando crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é eficaz, né, irmão? A palavra de Deus é essa que nos conforta, é essa palavra que nos anima todos os dias. Porque nós sabemos que a vida do homem sem Deus é como uma folha seca. Ela vai de um lado para outro, não tem um destino. Mas quando nós servimos um Deus verdadeiro, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos um destino. E o destino nosso é os céus. O nosso objetivo é uma salvação. Nós estamos aqui todos os dias aqui, é para ter uma salvação. Ninguém não está aqui para olhar para ninguém, ninguém não está aqui para olhar para defeito de ninguém, para ver o que está vestindo, o que deixou de vestir, não. Nós estamos aqui buscando a Deus. Glória seja a Deus. Glória a Deus. E é isso que importa, para nós é isso. Pode que o mundo critique, pode que o mundo fale o que ele quiser. Quem tem boca, diz o que quer. Mas nós temos uma certeza que nós estamos buscando ao Senhor e que muito em breve o Senhor virá buscar esse povo. Esse povo tem que estar preparado, esse povo tem que estar fazendo a vontade do Senhor. Principalmente tem que ter uma salvação na vida de cada um. Mas para que essa salvação aconteça em nossas vidas, nós temos que estar com a nossa vida em santidade. Temos que ter santidade em nossa vida, porque no céu não entra pecado.
No céu não entra placa de igreja. Glória a No céu Deus. não entra aleluia. confusão. É um povo santo, um Verdade. povo educado, um povo que ele entra e sai com educação. Então, que a cada dia nós possamos servir esse Deus maravilhoso e de fazer a vontade dele, porque é só ele que merece toda a honra, é só ele que merece toda a glória, irmão. Nós não merecemos nada, Aleluia. Glória de Deus. mas o Senhor merece tudo isso, porque foi Deus que deu o seu único filho para nos salvar. Foi Deus que deu o seu único filho para nos resgatar desse lamaçal de pecado, né, irmão? Glória seja a E Deus. desde já eu quero apresentar aqui ao irmão dele, né? Que é irmão dele. Sou irmão dele. Irmão dele, como é seu nome? Assim, eu sou moro em Petrolina, sou filho da igreja mundial. Aí eu vim passar um dia, 2 dias na casa, né? Eu passei por aqui para conhecer o negócio. E achei muito bonito. Aí eu vim. Pois como nós vamos receber o irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui se faz mais uma vez. E depois se sinta bem em nosso meio. Aleluia. É Glória a muito bom a Deus. gente ouvir a palavra de Deus, né, irmão? E falar também das maravilhas do Senhor. Eu vou louvar Deus com hino, logo após que hora é essa? Ainda dá um pouquinho cedo ali. Glória seja a Deus. São grandes nossas provações, passamos por tribulação, mas não podemos deixar que isto venha nos desanimar. Eu sei que a luta é travada, mas sigo firme nesta jornada. Vitorioso eu sou a cada dia, só em Jesus encontro alegria. Com Cristo vou ficar, no céu irei morar. Sua glória eu verei, diante dele me prostrarei. Minha vitória já conquistei, quando a Cristo me entreguei. Os meus pecados foram perdoados, pelo sangue eu sou justificado. Com Cristo vou ficar, no céu irei morar. Sua glória eu verei, diante dele me prostrarei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, meu Pai. Que Deus abençoe cada dia mais. Nos fortalece, que a força, a sua graça, glória seja a Deus. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a sua direção. Sozinho com o bacinho. Amém. Glória seja a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz